vídeo de hoje utilizaremos todo o ferramental de função, ferramental teórico de função quadrática, para trabalhar problemas contextualizados que envolvam a determinação de máximo e mínimo de funções. Então, nesse exercício da primeira fase da FUVEST 2020, dizia o seguinte: a dona de uma lanchonete observou que, vendendo um combo a R$10, 200 deles são vendidos por dia e que, a cada redução de R$1 nesse preço, ela vende 10 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desses combos? Bom, no vestibular, falou em máximo, mínimo de função, em geral está relacionado com função do segundo grau. Às vezes está relacionado com função trigonométrica, também é comum, mas a gente já pode ficar um pouco de olho que deve aparecer uma função do segundo grau, que é uma parábola, que pode ser côncava para baixo ou côncava para cima, mas no ensino médio é a função que mais explorada na determinação de máximo e mínimos locais. Bom, aqui nós vamos ter que fazer a tradução dessa linguagem, da língua natural, para a linguagem algébrica. Então, o que ela está descrevendo? Está descrevendo uma relação entre o preço de cada produto, de cada combo, com quanto que é vendido. Então, a gente pode aqui montar, para iniciar esse estudo, montar aqui uma tabela que relaciona o preço do combo, tá certo? Com a quantidade vendida, ou seja, a venda diária. E aí a gente analisa do texto, que diz o quê? Diz que quando é cobrado R$10 o combo, quantas unidades são vendidas? São vendidas 200 unidades. Aí, à medida que a gente reduz em R$1, isto é, se o preço do combo for R$9, o que vai acontecer com a quantidade vendida? Vai vender mais. Vai vender mais quanto? Diz o texto, mais 100 unidades. Se a gente abaixar o preço em R$2 e custar R$8, eu vou ter aquelas 200 unidades vendidas, mais quanto? Mais R$100 por cada redução. Houve duas reduções, redução de R$2, então eu vou vender mais 200. Observe que eu poderia escrever aqui o número 8, mas é interessante eu começar a montar o raciocínio indutivo para que a gente possa generalizar. Repare, se eu abaixar R$3, ou seja, custar R$7, eu vou vender quanto? Vou vender mais 300. Por que 300? Porque a cada R$1 de redução, aumenta a venda em R$100. Bom, isso daqui a gente pode generalizar para poder montar uma função que vai dar a arrecadação em função do preço, por exemplo, ou da redução de preço. E aqui então vamos ter aqui que se o preço custar R$10 menos N reais, eu vou ter quanto de venda diária? Os 200 mais 100 para cada aumento, ou melhor, para cada redução de R$1. Ok? Então essa daqui é a relação entre preço e venda diária, onde vai aparecer aqui em função dessa incógnita. Bom, esse parâmetro N, essa variável, é a redução no preço. Redução de R$1 no preço. Numa prova dissertativa, você precisa esclarecer para o examinador. Aqui não falou nada do N. Você tem que esclarecer o que é o seu N. Cada candidato vai fazer um equacionamento próprio, né? Não dá para ter uma única maneira de pensar o exercício. Bom, agora o que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente analisar a
a arrecadação, tá certo? A arrecadação inicial, qual é a arrecadação inicial? Bom, a arrecadação inicial, que eu vou chamar de A0, vai ser o preço de R$10 multiplicado pela quantidade de combos que são vendidas diariamente. Aí vou ter aqui esse 2.000. Essa é a receita no começo do processo, tá? Na hora de generalizar, nós vamos ver o quê? Nós vamos analisar que a arrecadação em função do número de reduções de R$1, ela vai ser dada aqui pela multiplicação do preço do combo vezes a quantidade vendida. Qual é o preço? R$10 menos N reais de redução, que eu vou multiplicar pela venda, que é 200 mais 100 vezes N. E a gente vai ter aqui uma função do segundo grau, que está escrito na forma fatorada. A forma fatorada é muito interessante para se trabalhar. Normalmente o pessoal gosta de trabalhar com a forma desenvolvida, por hábito, mas essa forma fatorada é ótima. Repare que N menos N multiplicado por 100N vai dar menos 100N ao quadrado. Então eu já estou esperando aqui que isso daqui esteja uma parábola côncava para baixo. Como ele está falando aqui em arrecadação máxima, na verdade a gente já estava esperando um pouquinho que ela fosse côncava para baixo. Por quê? Porque falou em máximo e mínimo, eu já penso na possibilidade de estar com um problema que envolve o vértice da parábola. Ou seja, ou vai estar relacionado com o x do vértice, ou vai estar relacionado com o y do vértice, com esse par ordenado, tá? E esse ponto aqui vai ser o ponto de máximo. Isso daqui vai ser um ponto de máximo, ok? Bom, como localizar esse x do vértice? Bom, tem várias maneiras de localizar o x do vértice. O x do vértice, uma maneira que eu acho muito interessante, é aquela que explora quem? Que explora justamente esse eixo de simetria. Esse eixo de simetria. Que diz o quê? Que tudo que tem para cá do eixo tem para o outro lado. Então, o x do vértice vai ser a média aritmética das raízes. Vai ficar bem no meio dessas duas raízes. Por isso que eu acho bem interessante se trabalhar com a forma fatorada. Porque quando se trabalha com a forma fatorada, a determinação das raízes é relativamente fácil, porque para o produto C0, ou eu vou ter esse fator 10 menos N igual a 0, que vai dar uma raiz N igual a 10, aqui vai ter a raiz 10, a variável está na horizontal, ou a gente vai ter a outra raiz, 200 mais 100N igual a 0, N igual a menos 2, que vai ser aqui a outra raiz. Então, trabalhar na forma fatorada tem as suas vantagens, tá? Mas não é sempre que é vantajoso. Você vai ter que analisar, cada exercício tem a sua característica própria, né? Os seus atalhos. Então, aqui eu vou pegar uma raiz menos 2 mais 10 dividido por 2 e a gente vai ter aqui que esse x do vértice vai ser 4, ok? No entanto, você pode descobrir o x do vértice através de uma outra fórmula importantíssima, que diz o quê? Que o x do vértice é menos b sobre 2a. Você também pode decorar. Aqui você tem a ideia da simetria, né, ajudando você a memorizar. Aqui tem que decorar essa fórmula aqui. Bom, mas para usar essa fórmula, você precisaria ter a função no formato desenvolvido, que é o que normalmente o pessoal prefere trabalhar. Porque na hora que você aplica a distributiva, menos n multiplicado por 100n vai dar menos 100n ao quadrado.
Menos n vezes 200 dá menos 200n. Aqui, o 10 multiplicado por 100n vai dar quanto? 1000 vezes n. 1000 menos 200 vai dar 800n. 10 vezes 200 vai dar 2000. Então, a gente vai ter essa expressão algébrica que rege o quê? Que rege aquela questão. Então, olha lá, uma função do segundo grau que é côncava para baixo. Sem problema, quem quiser aplicar ali a distributiva. E aí o x do vértice seria quem? Seria menos b, o b é 800, dividido por 2 vezes o A é menos 100. E a gente teria aqui a mesma resposta, x do vértice igual a 4. Tanto faz. Ok? Bom, mas o problema pede o quê? Ele pede o valor da arrecadação máxima. Então, ele está querendo este valor aqui, o y, a arrecadação. A arrecadação não está elevada ao quadrado. Quem está elevado ao quadrado é o preço aqui, é o aumento. Então, o que está elevado ao quadrado, que é o x do vértice, é o n nesse caso. E quem que vai ser o y do vértice? Bom, o y do vértice vai ser justamente o valor da função, que no caso é o a. E o y do vértice você pode descobrir utilizando essa fórmula, o quê? Que o y do vértice é o valor da função arrecadação naquele x do vértice que é 4. Então, você nem precisa muito decorar uma fórmula. O y do vértice, função a cada x associa um y, a cada x associa um y. Eu tenho x igual a 4, coloco na função. Então, a nossa função ali vai dar o quê? A arrecadação para n igual a 4 vai ser dada ali por aquela expressão 10 menos n, que é 4, multiplicado por 200, mais 4 vezes 100. E aqui vai dar 400. Quando a gente calcula a arrecadação no x igual a 4, a gente vai ter aqui o número 3.600, que é justamente o y do vértice, que é a arrecadação máxima, aquela alternativa. Mas nada impede de você utilizar uma fórmula que é apresentada nos livros, que diz o que é essa fórmula? Bom, essa fórmula diz que o y do vértice vai ser dado por menos delta dividido por 4a. Ocorre que aqui, essa fórmula, ela é um pouco delicada. Além de você ter que decorar, repare que este delta é o delta da função. E é muito comum o pessoal usar nessa fórmula o delta da equação. Por quê? Porque na equação, uma equação do segundo grau desse tipo, o que é hábito fazer? Dividir tudo por 10. Então, quando a gente precisa, por exemplo, descobrir as raízes dessa função, você pega a expressão da função e iguala a zero. Qual a primeira coisa que a gente faria no exercício que a gente fosse determinar a raiz dessa função? Você dividiria toda ela por 100. Você dividiria toda ela por 100, porque aí você teria números mais favoráveis para calcular o delta. Só que esse delta da equação, que é b 8 ao quadrado menos 4ac, é diferente do delta da função. Esse delta da função, você não pode simplificar os coeficientes. Você não pode simplificar os coeficientes. Você vai ter que usar esse delta, o b800 ao quadrado. Aqui não. Aqui é 8 ao quadrado. Menos 4, AC. Só que esse delta da equação, às vezes, nesse caso, é diferente do delta
da função. E é esse cuidado que você tem que ter. Se você usa o x do vértice como valor, o y do vértice como valor da função no x do vértice, você não corre esse risco. E aí você tem aqui a resposta que seria a arrecadação máxima 3.000. Na Unicamp 2007, na segunda fase, o que ela pediu? Ela pediu para formular a fórmula matemática da arrecadação. Ela pedia a fórmula matemática da arrecadação. E depois, no outro item, ela pediu o quê? No outro item, ela pediu o preço para que a receita fosse máxima. A fórmula da arrecadação, você poderia mostrar fatorada ou mostrar desse jeito aqui. Então, você vai precisar sempre estar de olho no quê? Bom, sempre estar de olho na seguinte ideia. Quando ele pede o vértice, quando ele pede o valor máximo ou mínimo, ele pode estar pedindo o x do vértice ou ele pode estar pedindo o y do vértice. Se ele estivesse pedindo qual o preço, então está relacionado com x, que é o que está elevado ao quadrado aqui, que é o número de reduções. Se ele pede o valor da arrecadação máxima, se ele pedir qual a arrecadação, se ele pediu qual a arrecadação máxima, então é o y do vértice. Note, sempre está falando em máximo. Só que aqui é qual o preço para a arrecadação ser máxima. Aqui é qual o valor da arrecadação máxima. Então, precisa ter atenção, certo? Esse problema da GV, também a gente tem que traduzir da língua natural para a linguagem algébrica, para a gente poder resolver. Ele é bastante interessante, porque ele derruba um aluno que estuda de maneira muito bitolada. Então, por exemplo, aqui ele está pedindo a receita máxima, você já fica antenado de ser uma expressão do segundo grau, ou uma trigonométrica, mas em geral é uma função do segundo grau. Mas aqui você vai precisar construir primeiro a expressão. O que ele diz no texto? Que o transporte aéreo de pessoas entre duas cidades A e B é feito por uma única companhia, em um único voo diário. A avaliação, o avião utilizado tem 180 lugares e o preço da passagem P relaciona-se com o número X de passageiros por dia. Por essa relação, o preço é igual a 300 menos 0,75 vezes x, onde x é o número de passageiros. E ele pede qual a receita máxima. Então, o que vai ser a receita dessa companhia aérea? Bom, a receita vai ser o quê? A receita vai ser o produto do preço da passagem, o preço da passagem, multiplicado por quem? Multiplicado pelo número de passageiros. Ok? Bom, qual é o preço da passagem? P. Qual o número de passageiros? X. Está sugerido no texto as variáveis, os parâmetros x e y, a variável x e p. Então a gente vai ter aqui a receita, que depende de duas variáveis, do P e do X. Mas como ele apresentou para a gente o preço em função do X, então eu vou mostrar a minha receita em função do número de passageiros X. Então, quem é o preço? O preço 300 menos 0,75, que eu vou optar por escrever em forma de fração, tanto faz, mas ao invés de trabalhar com decimal, vai ser mais cômodo trabalhar com fração, multiplicado por x. Então, repare, você tem aqui uma função que relaciona a receita R na variável x.
Quando você aplica a propriedade distributiva, x vezes 300 vai dar 300x, e como a gente já estava esperando, essa função é uma função do segundo grau. O que você estava imaginando? Se ele está pedindo o máximo de uma função, provavelmente essa parábola vai ser côncava para baixo. E ele está se referindo justamente a esse ponto aqui, que é o vértice. Agora, às vezes, ele está perguntando o x do vértice e às vezes ele está perguntando o y do vértice. O y do vértice é o valor da função. O x do vértice é o valor da variável que leva a função a ter o valor máximo. Então, aqui é o máximo que ele está se referindo. Bom, você pode trabalhar a forma desenvolvida ou você pode trabalhar a forma fatorada. Aí, tanto faz. Quando você está aqui com a forma fatorada, o que você pode obter? Você pode obter as raízes falando se o produto vale zero, ou este fator vale zero, ou este fator vale zero, ou o outro fator vale zero. Então, eu vou ter uma raiz que é x igual a zero e vou ter outra raiz que, resolvendo ali com bastante atenção para não errar, vai dar 400. Mas é uma equação do primeiro grau, né? Você resolve ali 400 dividido por 4 dá 100, 300 menos 300 dá zero. Então, onde vai estar o x do vértice? O x do vértice sempre vai estar no meio, é a simetria da parábola. Então, a fórmula que a gente gosta muito é aquela que explora a simetria. Então, eu vou pegar uma raiz, somar na outra raiz e dividir por 2. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, essa raiz zero mais 400 dividido por 2, coisa que numa prova de múltipla escolha, você bater o olho aqui, você tem uma raiz zero, uma raiz 400, o x do vértice é 200. Mas ele está pedindo o quê? Qual a receita? A receita não está elevada ao quadrado. Se a receita não está elevada ao quadrado, então eu vou utilizar a fórmula do y do vértice. A receita é o valor da função. E se eu usar esta fórmula aqui, eu tenho mais chance de acertar esse exercício. Por quê? Porque nessa fórmula eu vou calcular o y do vértice colocando a função aonde? No x igual a 200. Ocorre que o x é o número de passageiros e o avião tem 180 lugares. Como é que vai caber 200 passageiros? Então não dá para descobrir a receita máxima daquela maneira. Repare que quem optou por fazer esse exercício, utilizando a fórmula menos delta sobre 4a, o que acontece? Faria essa conta e obteria como resposta 30 mil. Repare que a GV premiou com uma alternativa a resposta 30 mil. O y do vértice é 30 mil, o x do vértice é 200. Mas eu tenho aqui um problema contextualizado. E no problema contextualizado, você tem que saber que você tem que respeitar as condições de contorno. Então, o que você tem no exercício? Você tem aqui uma parábola que vai ter o quê? Na variável x, o número de passageiros, na variável y, é o valor da função, no eixo y, o valor da função, e você vai ter uma função com esse comportamento aqui, com esse comportamento. Está fora de escala, mas já vai dar para entender o que a gente está querendo. Aqui o número 400, com esse comportamento aqui, tem que fazer certinho, começou do zero, com esse comportamento aqui, vai atingir o valor máximo e vai cair. É esse o comportamento, tá? O máximo da função é esse valor. Ocorre que esse valor aqui, a gente viu que esse x do vértice vale 200. E o avião cabe o quê?
o avião cabe 180 passageiros. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que a arrecadação máxima ela não vai ocorrer no y do vértice. A arrecadação máxima, a receita máxima nesse caso, vai acontecer justamente o valor da função, aonde? O valor da função no x igual a 180. Então, não está errado usar essa fórmula, mas você toma cuidado. A vantagem dessa outra fórmula é que no problema contextualizado pode saltar aos olhos o quê? A incompatibilidade. Quer dizer, 200 passageiros é impossível num avião que tem 180 lugares. Então aqui, resolvendo a receita máxima, o que a função faz? A função, você pode pegar a forma desenvolvida ou fatorada, tanto faz. Aqui, menos 3 quartos do x ao quadrado, mais 300 vezes o x, que é 180. Fazendo essa continha com atenção para não errar, a receita máxima vai dar o quê? A receita máxima vai ser igual a 29.700, porque no avião vai dar a receita máxima quando ele estiver lotado. Às vezes não. Dependendo do problema, o restaurante lotado pode abaixar a receita. O avião aqui, disso depende do enunciado. Não dá para a gente imaginar o que acontece. Que sempre lotando o avião vai ter a receita máxima. Com esses dados, isso que acontece. Ok? Então essa fórmula, apesar dela ser correta, você tome cuidado. Quais cuidados? O delta é o delta da função, com esse A, com esse B, com esse C, não o delta da equação. É B quadrado menos 4AC, mas na função. Você usando o y do vértice, pegando o x do vértice, aí você tem uma visão melhor. O x do vértice não é nada ruim você saber menos b sobre 2a. Essa fórmula é muito interessante. Mas essa do y do vértice, cuidado. Nesse exercício, nós vamos discutir os parâmetros de uma função do segundo grau, essa função polinomial, do tipo ax² mais bx mais c. Esse parâmetro A, o coeficiente do termo de segunda ordem, ele está sempre relacionado com a concavidade. Então, você tem essa parábola côncava para cima, você tem que esse A é positivo. Isso é uma coisa bastante importante e muito bem conhecida. Repare que no problema do IBMEC, eu tenho 1, 2, 3, 4 alternativas, só uma que você elimina com essa ideia, porque é uma coisa bem conhecida. Quando o x for zero, esse termo vai a zero, esse termo vai a zero e vai dar só o c. Então a gente sabe que o c é o f de zero. O c é o corte, no eixo y. E aqui a gente tem o c, o número que está abaixo do eixo, o c menor do que zero. Legal. C menor do que zero, eu estou com 3 alternativas. Repare que eu ficaria no fundo entre essas duas, com o sinal do A, o sinal do C. Mas o sinal do B, a gente, normalmente, muitos dos candidatos não conhecem. E aí eu vou fazer uma referência ao que você conhece e é bastante importante numa função do primeiro grau. O que você tem numa função do primeiro grau? Numa função do primeiro grau, quando este coeficiente do x, que eu vou chamar aqui de coeficiente angular, quando ele for positivo, a função é crescente. Coeficiente do x, a primeira, a reta é crescente. Quando você tem uma função do primeiro grau, que este número aqui é negativo, por exemplo aqui, essa reta aqui, x igual a 0, 3, o que você tem aqui? Você tem esse coeficiente angular, menos 1, negativo.
O coeficiente do x à primeira está associado com o fato da reta ser decrescente ou crescente. Eu vou pegar isso, que é simples e bem conhecido, e vou transportar para a parábola. Só que aqui na parábola, eu vou ter que a f de x é o ax quadrado mais bx mais c. Está vendo que o coeficiente do x à primeira não é b? Então eu vou analisar nessa proximidade aqui, ó. Como que essa parábola corta o eixo do y? Note, não é aonde ela corta, é como ela corta. Está vendo que ela está cortando, associando a uma reta tangente crescente. O que a gente sabe de reta crescente? Coeficiente do x à primeira, positivo. Aqui não é uma reta crescente, o b é positivo. Ok? Então você tem essa alternativa correta. Você tem aqui o b positivo. Então o a é a concavidade, o c é aonde ela corta o eixo do y e o b é como a parábola corta o eixo y. Então, nesse problema da VUNESP, eu vou só olhar o b. Repare, esta parábola, como que ela está cortando o eixo do y? Está vendo que ela está decrescendo? Decrescendo, você lembra de uma função do primeiro grau decrescente. Coeficiente do x à primeira, o b é negativo. Aqui, como que a parábola está cortando? Está vendo essa reta tangente? Não está crescendo? O b, coeficiente do x à primeira, positivo. Aqui a parábola, a reta tangente não está decrescendo? O b é negativo. Aqui a parábola não está decrescendo. Aonde que ela está decrescendo? Uma parábola não é monótona. Ela cresce e decresce. Mas quando ela está cortando o eixo do y, nessa região, quando ela corta o eixo do y, o que você vai ter no comportamento da parábola? Não está decrescendo? Tá. Então o coeficiente do x à primeira, ele é negativo. Aqui, a parábola desce e sobe. Cortou o eixo do y como? Cortou descendo. Então, o b é negativo. Note que pode acontecer o caso da sua parábola cortar o eixo do y como? Vai cortar o eixo do y nem decrescendo e nem crescendo. Se não está crescendo nem decrescendo, b igual a zero, como na função constante. Ok? Mas aqui, na hora que eu olho o sinal do b, repare nesse problema da VUNESP. Nem vi o sinal do a, nem b. Repare que o sinal do a desta função, quem é o coeficiente do x ao quadrado? A sobre 4, azinho sobre 4. Quem é o coeficiente do x à primeira? O b, igual a 1. Quem é o coeficiente, o termo independente? Azinho. Está vendo que eu não sei se essa parábola é côncava para cima ou côncava para baixo? Porque eu não sei o valor do azinho. O azinho é o número real. O C é o corte na vertical. Mas o C está cortando acima do eixo ou abaixo do eixo? Aqui eu sei que está cortando abaixo do eixo. Aqui eu sei que o C está cortando abaixo do eixo. Aqui eu sei que o C está cortando abaixo do eixo. Aqui o C está cortando acima do eixo. Aqui o C está cortando abaixo do eixo. Aqui o C está cortando acima do eixo. Mas o Azinho é positivo ou negativo? Não sei. Então eu não consigo escolher nenhuma alternativa olhando o sinal do C.
E da concavidade? Bom, a concavidade aqui é côncava para baixo. Então, você sabe nesse exercício que o A é menor do que zero. Você sabe nesse exercício que o A é maior que zero, côncava para cima. Aqui nessa alternativa D, o A é menor do que zero. Nessa alternativa C, o A é menor do que zero. Nessa alternativa E, o A é maior do que zero. Mas o A, positivo ou negativo, depende do Azinho. É Azinho dividido por 4. Então, o sinal do coeficiente do x ao quadrado não me ajudava a escolher a alternativa. O termo independente de x não ajudava a escolher nenhuma alternativa. O que seria a chave do problema? A chave do problema é justamente o B. Aqui, o B não é um número maior do que zero? Se é um número maior do que zero, não é a alternativa A, não é a alternativa B, pode ser a C, não é a D, não é a E. Então, a alternativa correta é a C. Não é a única maneira de fazer esse exercício. Quem quisesse nesse exercício poderia, além de olhar o A, o B e o C, poderia olhar o quê? Poderia olhar o delta. O delta dessa função seria B1 ao quadrado menos 4 vezes o A da parábola, que é Azinho sobre 4, multiplicado por C, que é A. Tá certo? B quadrado menos 4 AC. Desculpa, esse A aqui, ele vai estar aqui embaixo. Tá? Certo? Então, o que a gente vai ter nessa B quadrado menos 4 AC? Aqui é 1 sobre 4. Desculpa. Então, aqui o delta vai ser zero. Então, se você pegasse para analisar o delta, então, olha só. Aqui, vamos repetir aqui essa função. Vou escrever porque ela está com uma expressão equivocada, fora do problema da VUNESP. O problema da VUNESP dizia 1 sobre 4 Azinho x ao quadrado mais x mais o C, que é Azinho. Então, estava escrito errado aqui, tá certo? Agora, ele está certo, tá? 1 sobre 4A. Tá? Então, aqui é o número 1, mas a discussão é exatamente a mesma. Não muda. O sinal do Azão depende do sinal do Azinho. Isso, o único que você sabe com certeza o sinal é o sinal do B, porque o B é o número 1. O C depende do Azinho, o A depende do Azinho. Na hora que você faz o delta, você observa que o delta dá zero. Então, você poderia pegar só a parábola que está tangenciando e ficaria entre essas três alternativas. Mas o B já me dá o sinal corretamente. Então, estudar o sinal do B é bastante interessante. O B não é o corte no eixo do Y. Isso é o C. O B é como a parábola corta o eixo do Y. Vamos encerrar o vídeo de hoje trabalhando esse exercício da Escola Paulista de Medicina. Ele falava o seguinte: a figura representa, na escala 1 para 50, os trechos de dois rios, um descrito por uma parábola y igual a x ao quadrado e outro por uma reta y igual a 2x menos 5. E ali a parábola y igual a x quadrado. Ok? Bom, aí ele diz: de todos os possíveis canais retilíneos que liga os dois rios e construído paralelamente ao eixo do Y, então ele está falando que esse canal aqui, ele está falando que esse canal que liga os dois rios é paralelo ao eixo do Y. Aí ele afirma: o de menor comprimento, considerando a escala, mede. Ele está querendo o menor comprimento. Falou em receita máxima, área mínima, volume máximo, comprimento mínimo. Eu já fico antenado de ser um problema de função do segundo grau,
envolvendo o vértice da parábola. Então, o que ele está querendo analisar? Ele está querendo ver o comprimento desse canal. Então, observe, aqui a gente tem esse canal. Vamos fazer aqui uma figurinha mais ou menos. Eu tenho aqui esse rio que está no formato de uma parábola, de acordo com o texto. E eu vou ter aqui o outro rio. Então, aqui ele segue aqui uma parábola. E aqui a gente vai ter esse outro rio. A gente vai ter aqui um outro rio retilíneo, que segue a equação y igual a 2x menos 5. E aqui a parábola y igual a x ao quadrado. Aí ele está querendo este canal que liga os dois rios. Este canal que sai do ponto A, que está na parábola, ao ponto B, que está na reta. Então, ele está querendo o canal de menor comprimento. Aqui é uma perpendicular. Ele fala que é paralela ao eixo do y. Tá certo? Bom, então na hora de trabalhar aqui, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente calcular a distância de A até B, que depende do quê? Depende de onde está. Repare que o canal poderia ligar esse ponto, que eu vou chamar de A', com esse ponto aqui, que eu vou chamar de B'. E esse canal aqui é maior do que esse canal. O menor canal não vai ser o vértice. O menor canal vai ser o vértice dessa função. Que função é essa? Repare, só para entender, que se eu tenho aqui, vamos pegar um x qualquer, escolher arbitrariamente esse x. Se eu escolher o x igual a 2, se eu escolher o x igual a 2, quem vai ser o y do ponto A? O que a função faz? Pega o x e eleva ao quadrado. Aquele rio é uma parábola. X ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então, o y do ponto A vai ser o número 4. Quando o x for igual a 2, quem que é o y do ponto B? O ponto B é dado por aquela expressão. 2 vezes o x, que nesse caso aqui é 2, menos 5. Eu vou ter que o y do ponto B é menos 1. Menos 1. Repare que esse comprimento do canal, que vai do A até o B, do menos 1 até o 4, 5 unidades. Qual o raciocínio que a gente faz? O raciocínio é que a distância de A até B vai ser o y do ponto A, que é 4, subtraindo quem? O y do ponto B. Então, nesse caso particular, essa distância de A até B, repare, nesse caso aqui, essa distância de A até B vai ser o y do ponto A, que é 4, menos o y do ponto B, que é menos 1. A distância de A até B deu o número 5, ok? Mas ele não quer um caso particular, assim, você ficar chutando. Ele quer que você trabalhe de maneira geral. Então, a distância de A até B vai depender de onde vai estar o canal. Se vai depender de onde está o canal, quem que é o y do ponto A? O ponto A, ele está onde? Ele está nessa parábola, x ao quadrado, menos o y do ponto B. O ponto B está nessa reta, 2x menos 5. De forma que a distância de A até B vai ser dado por uma expressão que depende de onde está o canal. Aonde está o canal. Faço a distributiva no sinal e eu vi o quê? Que essa distância de A até B vai dar sim uma parábola. E uma parábola que vai ser côncava, uma parábola que vai ser côncava para baixo. Oh, Deus. Parábola que vai ser côncava para cima. Olha o A positivo. E o gráfico aqui
ficou realmente errado, tá? Então vamos deixar esse gráfico para lá, vou até apagar aqui, esquece esse gráfico. Eu vou ter aqui esta parábola, com que comportamento? Esta parábola, ela vai ter concavidade para cima, ela vai ter esse formato aqui, ó. Você não precisa do gráfico dessa parábola. Você não precisa do gráfico dessa parábola. Ele está pedindo o quê? O menor comprimento. Se ele pedir o menor do comprimento, ele está falando no vértice. E se ele está falando no vértice, você vai ter que usar o quê? Se está falando no vértice, ele está querendo a distância. Então ele quer o y do vértice. Qual a maneira que eu acho mais adequada? Pode usar ΔB² menos 4AC lá. Não há problema, só não pode simplificar os coeficientes. Mas aqui eu vou usar a fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2a, que é menos b sobre 2a. Nós vamos ter que esse x do vértice vai ser o quê? O b vale menos 2, menos 2 dá mais 2 dividido por 2a. Portanto, o x do vértice vai valer 1. Então, a distância de A até B, a menor distância, né, o menor comprimento do canal, melhor dizendo, vai ser o valor da função no x igual a 1. O que a função faz? A função, ela pega o x, eleva ao quadrado, pega o x, multiplica por menos 2 e soma 5. E a gente vai ter o quê? Nós vamos ter aqui que o y do vértice, vai ser igual a 6 menos 2, 4. Esse vai ser o y do vértice, mas ele apresenta o problema em escala. Então, eu vou fazer aqui uma regra de 3. Vou falar que a escala é 1 para 50, como o y é 4, a distância real, o comprimento real vai ser quanto? Você multiplica o 4 por 50, vai dar o quê? Vai dar 200 unidades de comprimento. Não sei se é 200 metros, 200 o quê, mas a alternativa A. Ok? Um problema bem bonitinho, mas você não precisa do gráfico. A gente construiu esse gráfico aqui só para ilustrar que a distância vai ser uma parábola com A positivo, côncava para cima. Por isso que vai ter um ponto de mínimo. Tá? E ele pede o menor valor possível, ele está pedindo uma informação relacionada com y do vértice. Naquela escala, está respondido. Ok? Obrigado.